Para com tudo o que você está fazendo agora. Senta, respira e presta atenção nessa mensagem, porque ela não chegou até você por acaso. Deus quer te dizer uma coisa urgente, hoje, antes que essa noite termine. Aquilo que você plantou chorando, aquela oração que você fez ajoelhado no chão do banheiro para ninguém ouvir, aquele pedido que você repetiu por meses sem ver resposta, aquilo que você fez no silêncio, com a alma rasgada e o coração apertado, está começando a brotar agora. A colheita que você jurou que nunca viria, ela está vindo. Não amanhã, não no ano que vem. Agora. E nos próximos minutos, eu vou te mostrar os sinais exatos de que sua estação de lágrimas chegou ao fim. Vou te explicar por que Deus te fez esperar tanto, o que está acontecendo no mundo espiritual nesse exato momento por causa da sua vida, e como reconhecer a colheita antes que ela passe direto na sua frente e você nem perceba que era para você. Se você sente um aperto no peito vendo esse vídeo agora, é confirmação. Não saia daqui. O que eu vou te revelar pode mudar tudo nas próximas semanas da sua vida. Vamos começar pelo que você precisa entender primeiro. Existe uma diferença enorme entre o choro de quem está frustrado e o choro de quem está plantando. A maioria das pessoas chora de frustração. Chora porque o boleto chegou, porque o casamento desandou, porque o filho não escuta, porque o trabalho sufoca, porque o corpo dói, porque o final do mês não fecha. Esse choro é natural, mas ele evapora. Ele não rega nada. Agora existe outro tipo de choro, irmão. Um choro silencioso. Um choro que ninguém vê. Um choro que vem quando você ajoelha no escuro do quarto, depois que todo mundo já dormiu, e fala com Deus de coração aberto. É o choro de quem entrega. Esse choro não evapora. Esse choro vira semente. Semente regada com lágrima cresce diferente. Cresce forte. Cresce na hora certa. E é exatamente isso que está acontecendo na sua vida agora, mesmo que seus olhos ainda não consigam enxergar. Você tem mais de 35, 40, 50 anos. Você já viveu o suficiente para saber que a vida aqui no Brasil não dá nada de graça. Você já trabalhou anos numa empresa e foi mandado embora sem aviso. Você já confiou em pessoa que te traiu. Já fez plano que ruiu. Já tentou começar de novo 3, 4, 5 vezes. E talvez nesse momento exato você esteja se perguntando: será que vale a pena continuar tentando? Será que Deus ainda lembra de mim? Eu vou te responder de uma vez. Lembra. Lembra de você com nome, sobrenome e endereço. E mais ainda, Ele está esperando o momento exato para te entregar tudo aquilo que você plantou. Porque colheita fora do tempo apodrece na árvore. Deus não atrasa. Deus amadurece. E o que está vindo para você agora está vindo maduro, completo, sem furos. Tudo isso que você sentiu, esse choro escondido, essa fé que vacilou mas não caiu, é prova de uma coisa só. Você foi chamado. O Pai não permite que qualquer um passe pelo que você passou. Quem é chamado, passa pela peneira. E você passou. Mas escuta uma verdade que poucos entendem. O problema que está na sua frente hoje é só a camada de cima de um tabuleiro espiritual muito maior, onde você é o alvo principal. O inimigo sabe que a sua colheita está liberada nos céus, e por isso ele aperta agora, justamente agora, para te fazer desistir nos minutos finais. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura, ele é o manual que ensina, dia após dia, como proteger a colheita que está vindo, como não deixar o inimigo roubar o que já é seu por direito e como se alinhar com Deus para que cada lágrima plantada vire fruto multiplicado. O link está no primeiro comentário desse canal. Aviso desde já, esse conteúdo já foi atacado, já tentaram tirar do ar, porque ele desafia o sistema que quer manter o Filho de Deus dormindo. Então baixa agora antes que tirem de novo. E comenta aqui embaixo: eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Esse comentário é um ato de fé. É a declaração de que você não vai mais perder o que é seu. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar
Será o golpe final contra a mentira que te fez acreditar que sua colheita não viria nessa vida. Eu preciso te explicar uma coisa sobre o tempo de Deus que ninguém te contou direito. A Bíblia, no Salmo 126, fala uma frase poderosíssima. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não é poesia, é lei espiritual. Lágrima derramada no terreno certo, com fé verdadeira, produz colheita. Mas o problema é que o povo brasileiro foi acostumado a esperar resultado rápido. A gente quer milagre no Pix, resposta no WhatsApp, cura no comprimido. E quando Deus demora, a gente acha que Deus desistiu. Não é assim. Deus está esperando você. Está esperando você amadurecer para receber o que pediu. Porque se Ele te entregar agora aquilo que você não está pronto para carregar, vai te destruir. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você pediu uma coisa, não recebeu, ficou revoltado e anos depois agradeceu por não ter recebido naquela hora? Quantas pessoas você conheceu que ganharam tudo de uma vez, mas perderam tudo em seguida porque não tinham estrutura interna para carregar a bênção? Deus não está te castigando, Ele está te preparando. E agora vem o primeiro sinal que você precisa reconhecer. Sinal número 1 de que sua colheita está chegando. Você começou a sentir uma paz estranha no meio do caos. Você ainda está com problema, ainda está com a conta apertada, ainda está com o coração machucado, mas ali no meio, no fundo, alguma coisa em você se acalmou. Você não chora mais como chorava. Você não desespera mais como desesperava. Isso não é frieza, irmão. Isso é o Espírito Santo te dizendo: calma, eu estou cuidando. Quem ainda está no campo da plantação não tem essa paz. Quem está colhendo tem. E essa paz é o primeiro sinal de que a estação virou. Sinal número 2. Pessoas certas começam a aparecer na sua vida. De repente, do nada, alguém que você não via há anos te liga. Alguém te indica uma oportunidade. Alguém te chama para uma conversa que muda tudo. Você acha que é coincidência? Não existe coincidência no reino. Existe sincronicidade espiritual. Deus está alinhando os instrumentos para te entregar a colheita. E sinal número 3. Esse é o mais sutil. Você começa a sonhar de novo. Você passou meses, talvez anos, sem nem coragem de planejar nada. Achava que sonho era para outro. Mas de uns tempos para cá, sem você forçar, vem uma ideia. Vem um desejo. Vem uma vontade de fazer alguma coisa diferente. Isso é o Pai semeando dentro de você a próxima estação. Porque a colheita de hoje é a semente de amanhã. Presta atenção agora, porque essa parte é importante. Tudo isso que está acontecendo, essa paz, essas pessoas certas, esses sonhos voltando, não é por acaso. É porque o Pai te separou. Mas exatamente por isso, o inimigo está tentando confundir você. Ele sabe que você está perto. E quando você está perto, ele aperta. Aperta no financeiro. Aperta na família. Aperta no corpo. Aperta na cabeça com pensamento ruim de madrugada, daqueles que vêm às 3 da manhã sem você chamar. O que você está vivendo é só a camada visível de uma guerra muito maior. No mundo espiritual, sua colheita já foi liberada. Os anjos já receberam ordem. Mas o inimigo coloca obstáculos na entrega. É como um pacote dos Correios que foi postado, mas fica parado no centro de distribuição. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. Ele é o instrumento que destrava o que está travado. Ele te ensina, dia após dia, as orações certas, os jejuns certos, os decretos certos para abrir o caminho da colheita até a sua mão. Ele ensina o que falar quando o medo vier, o que fazer quando a dúvida bater, e como se posicionar diante de Deus para que o que foi prometido seja entregue inteiro. O link está no primeiro comentário do canal. Já tentaram derrubar esse material mais de uma vez, porque ele expõe o que o sistema religioso comum esconde do povo de Deus. Então baixa agora, antes que tirem do ar de novo. Curte esse vídeo se ele está tocando seu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas mensagens que o Pai vai me dar para te entregar. E, principalmente, comenta aqui embaixo: eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Esse comentário não é só palavra,
é decreto, é declaração de guerra contra tudo que tem te roubado. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra a mentira de que sua vida não tem mais saída. Eu vou te contar uma história que talvez você se identifique. Tem uma senhora chamada Dona Marlene, do interior de Minas, mulher simples, viúva, que criou 3 filhos sozinha vendendo bolo de fubá na porta de casa. Durante 20 anos, ela ouviu de todo mundo que ela não ia conseguir, que para que tanto sacrifício, que o melhor era se conformar. Mas todo final de noite, depois que cobria os filhos, ela ajoelhava do lado da cama e chorava. Não chorava de revolta, chorava entregando. Falava com Deus como quem fala com um pai mesmo. Senhor, eu não dou conta. Toma essa casa, toma esses meninos, toma essa minha vida. E aos 48 anos, Dona Marlene, que tinha terminado o ensino fundamental na correria, abriu uma confeitaria. Aos 55, eram 3 filiais. Aos 60, o filho mais novo que ela achava que ia dar trabalho virou médico. O do meio virou engenheiro. A filha virou professora. E Dona Marlene me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Filho, o que parecia atraso era ajuste. Deus estava me preparando, mas estava preparando eles também. Se tivesse vindo antes, eu não conseguiria segurar. Você entende? A colheita só chega quando todas as peças do tabuleiro espiritual estão no lugar. Agora eu quero que você faça um exercício comigo. Pega esse momento, olha para trás e tenta lembrar de uma situação dos últimos 5 anos onde você jurou que não ia sobreviver. Lembra? Aquele mês que o dinheiro acabou no dia 10. Aquela briga que parecia ter destruído tudo. Aquele diagnóstico que assustou. Aquela traição que machucou demais. Você sobreviveu. Você está aqui, vendo esse vídeo, respirando. Isso não é pouco. Isso é prova de que tem mão guardando você. E se essa mão te guardou nas piores tempestades, ela não vai te abandonar agora que o sol está raiando. Não vai mesmo. Por isso eu te peço, do fundo do meu coração, não desiste hoje. Hoje, especificamente. Porque tem gente que desiste no dia anterior à entrega. Tem gente que larga a oração na semana antes do milagre. Tem gente que abandona o jejum no jejum que ia destravar tudo. Não seja essa pessoa. E aqui vai um aviso que talvez te incomode, mas eu preciso falar. Tem coisa que você plantou que não era para você colher sozinho. Plantou pelos seus filhos, plantou pelos seus netos, plantou por uma geração que ainda nem nasceu. Isso é maturidade espiritual. Isso é entender que você é parte de uma linhagem, não um indivíduo isolado. A bênção que está vindo pode chegar pela boca do seu filho, pela mão do seu neto, pelo casamento da sua filha, e você vai estar lá para ver. Quantos pais e mães brasileiros se sacrificaram a vida inteira sem ver retorno em si mesmos, mas viram o sangue deles prosperar? Esse é um tipo de colheita, e é uma das mais nobres que existe. Mas tem outra coisa que eu preciso te dizer agora, e essa é talvez a verdade mais difícil. Tem colheita que o inimigo já bloqueou. Sim, eu sei que dói ouvir isso, mas é a realidade. Existem promessas que Deus fez na sua vida que estão paradas no portal espiritual, porque você ainda não fechou as brechas. Pode ser uma palavra de raiva que você falou anos atrás. Pode ser um perdão que você não deu. Pode ser uma ferida de infância que ainda sangra. Pode ser uma maldição familiar que vem se repetindo de geração em geração na sua casa e ninguém quebrou ainda. Você nunca se perguntou por que na sua família todo mundo casa e separa? Por que todo mundo passa do mesmo aperto financeiro na mesma idade? Por que tem doença que vai pulando de pai para filho para neto? Isso não é só genética, irmão. Isso é padrão espiritual. E padrão espiritual só quebra com ferramenta espiritual. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você. O 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. Ele é uma jornada guiada de 21 dias, onde você vai, passo a passo, identificar as brechas da sua vida, fechar as portas que o inimigo está usando, quebrar os padrões herdados da sua família e se alinhar com Deus de tal forma que a colheita que está retida seja liberada de uma vez. Ele tem orações específicas para cada área.
decretos baseados nas palavras do Pai e direcionamentos práticos para você aplicar no seu dia a dia. O link está no primeiro comentário do canal. E eu vou ser honesto com você. Esse material já foi denunciado, já tentaram tirar do ar mais de uma vez, porque ele revela o que muito líder não quer que ovelha saiba. O sistema prefere você dependente, voltando toda semana. O Pai prefere você liberto, andando em verdade. Então, baixa agora. Não deixa para depois. Comenta aqui embaixo e comenta agora, em voz alta no seu coração e nesse vídeo. Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Esse decreto na sua boca abre as portas dos céus para entrega. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra a mentira que te fez achar que sua casa nunca seria bendita. Vou te explicar agora uma das verdades mais escondidas sobre a fase de colheita. Quando você entra na estação da colheita, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. A primeira é que você sente lá dentro um cansaço diferente. Não é cansaço de derrota, é cansaço de quem chegou. Você começa a perder vontade de discutir besteira, de brigar por motivo pequeno, de ficar provando coisa para ninguém. Sua alma fica mais quieta. Você prefere o silêncio do que estar no meio de gente vazia. Isso espanta muita gente do seu redor, porque você muda. E quando você muda, quem estava preso a você do jeito antigo se distancia. Aceita. Isso é parte do processo. A colheita não cabe na vida velha. A colheita exige roupa nova, pele nova, companhia nova. A segunda coisa que acontece é que você começa a ter clareza. Aquelas decisões que pareciam impossíveis, de repente ficam óbvias. Você sabe o que tem que cortar, sabe o que tem que aceitar, sabe o que tem que perdoar, sabe o que tem que abandonar. Não é a sua cabeça raciocinando, é o Espírito te conduzindo. E essa clareza é um presente, porque o tempo de plantar exige fé sem ver. O tempo de colher exige discernimento para agir. E o discernimento vem nessa fase. Quem aprende a ouvir recebe instrução. Quem recebe instrução e obedece, recebe entrega. A terceira coisa, e essa é a mais bonita, é que você começa a se reconectar com sua infância de fé. Lembra de quando você era criança ou jovem e acreditava em Deus de um jeito puro, sem segunda intenção, sem racionalizar? Lembra das suas primeiras orações? Lembra da sensação de saber sem precisar entender que Ele estava ali? Pois é, isso volta. Não como nostalgia, mas como base. O Pai te leva de volta para o lugar onde sua fé começou, para que a partir dali você cresça forte de novo. Muita gente vai escrever aqui nos comentários: irmão, eu estou sentindo isso. É exatamente o que eu estou vivendo. Se é o seu caso, escreve aí embaixo, conta sua história. A gente quer orar por você. Esse canal não é só um canal, é um altar coletivo onde a gente intercede um pelo outro. E nesse momento eu preciso falar de uma coisa muito brasileira. A gente, brasileiro, tem uma cultura do sofrimento. Foi ensinado pra gente que sofrer é virtude, que choro é prova de fé, que quanto mais a gente apanha, mais santo a gente fica. Isso é uma mentira que muita gente engole sem mastigar. Não, irmão. Deus não te chamou para o sofrimento eterno. Deus te chamou para atravessar. O sofrimento é estação, não é morada. Tem hora para entrar e tem hora para sair. E muita gente fica presa na estação porque acha que é missão. Não é. Sua missão é prosperar, é ser luz, é frutificar. Sofrimento é parte do caminho, mas nunca foi o destino. Por isso, se você ainda se identifica como sofredor, é hora de mudar a identidade. Você não é mais quem chora, você é quem colhe. Decreta agora em voz alta se puder. Eu não sou mais quem chora, eu sou quem colhe. Pesquisas recentes mostram que mais de 70% dos brasileiros acima de 40 anos relatam algum nível de ansiedade crônica. Você sabe qual a maior causa? Sensação de não ter tempo para reverter o que viveu. Sensação de já ter passado da hora. Sensação de que a melhor parte ficou para trás. Eu quero te dizer uma coisa olhando bem firme. Mentira. Mentira plantada para te paralisar.
A melhor parte da sua vida pode estar exatamente agora, aos 45, aos 50, aos 60. Vários personagens bíblicos só foram chamados depois dos 40. Moisés tinha 80 quando libertou um povo inteiro. Abraão era idoso quando virou pai das multidões. Por que com você seria diferente? A idade que o mundo te diz que é fim, Deus chama de plataforma. Você tem experiência, tem maturidade, tem cicatriz, tem fé temperada no fogo. Esse é o melhor combustível para a colheita. Mas presta atenção, porque agora eu vou te entregar 3 atitudes práticas que você precisa tomar essa semana para acelerar a entrega da sua colheita. A primeira é parar de declarar derrota. Sua boca tem poder. A Bíblia fala que da abundância do coração a boca fala, e o que a boca fala se materializa. Quantas vezes por dia você ainda fala, tô quebrado, tô morto de cansado, minha vida não vai, ninguém me valoriza? Isso é decreto reverso. Você está decretando o oposto da sua colheita. Hoje agora decide, não vou mais falar assim. Vou falar como quem já recebeu. Mesmo antes de ver, vou agradecer. Mesmo no apertado, vou dizer, tá vindo. Essa mudança de linguagem reconfigura o ambiente espiritual ao seu redor. A segunda atitude é fechar ciclos pendentes. Tem gente que você ainda precisa perdoar. Tem dívida emocional que você ainda carrega. Tem situação do passado que você revisita toda noite. Enquanto você não fecha esses ciclos, a colheita não pode entrar, porque ela não tem onde se acomodar. Sua vida está ocupada com bagagem velha. Liberta. Perdoa mesmo que a pessoa não mereça. Perdoa pelo seu coração, não pelo dela. Quem perdoa, libera. Quem libera, recebe. A terceira atitude é entrar em jejum estratégico. Não é jejum para impressionar Deus. Deus não precisa da sua fome. Você precisa. Jejum é o seu corpo aprendendo a obedecer à sua alma. É o exercício de mostrar para você mesmo que você manda em você. Quando você jejua, a sua espiritualidade se afia. As respostas vêm mais rápido, os bloqueios caem. E para quem nunca jejuou, comece simples, uma refeição, um dia, um período. O importante não é o tamanho, é a intenção. Faz isso essa semana e me conta nos comentários o que mudou. Porque eu te garanto, alguma coisa muda. Sempre muda. Vou parar para te perguntar uma coisa direta. Você está vendo esse vídeo até aqui. Já passamos por muita coisa. Já falamos de sinal, de tempo, de inimigo, de identidade, de atitude. Eu sei que tem gente assistindo isso de madrugada, sozinho, com lágrima no rosto. Eu sei que tem gente assistindo isso no horário do almoço, no banheiro do trabalho, fugindo um pouco. Eu sei que tem gente assistindo isso enquanto o marido ou a esposa dorme do lado. Não importa onde você está. O que importa é que você foi até aqui. E ir até aqui já é um decreto. Já é uma forma de dizer para Deus, eu quero, eu acredito, eu vou. Comenta agora antes de continuar. Escreve, eu vou colher. Só isso, eu vou colher. Daqui a um tempo, você vai voltar nesse vídeo e vai ler seu próprio comentário com a colheita já na mão. Agora eu vou tocar num assunto que muita gente foge, mas que é central para a colheita. O dinheiro. O brasileiro tem uma relação ferida com dinheiro. A gente foi ensinado que dinheiro é sujo, que rico não entra no céu, que sofrer é mais santo do que prosperar. Mas isso é distorção, não é palavra. A palavra diz que o pai tem prazer na prosperidade do servo. A palavra diz que ele dá poder para ganhar bens. A palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Então, se você está em estação de colheita, prepara seu coração para prosperar. E prosperar não é só dinheiro, é vida em abundância. Mas inclui dinheiro, sim. Inclui você pagar suas contas no dia certo. Inclui você ajudar alguém. Inclui você ter sobra no final do mês. E para isso, você precisa quebrar conceitos. Decreta agora. Eu sou digno de prosperar. Meu pai tem prazer em me ver próspero. Eu não vou recusar a bênção que ele preparou para mim. Repete 3 vezes no seu coração. Sente o que acontece dentro de você.
Quando o povo de Israel atravessou o deserto durante 40 anos, Deus deixou bem claro, ele permitiu o deserto para que eles aprendessem a depender dele. Mas a promessa nunca foi o deserto. A promessa era a terra que jorrava leite e mel. O deserto era a estação. A terra prometida era destino. Se você ainda está pensando que sua vida é só deserto, você está lendo errado o seu mapa. Você está no fim do deserto. A terra está do outro lado do rio. E o rio é só essa última travessia que você sente que ainda precisa fazer. Confia. O rio se abre. Sempre se abriu. E sobre relacionamentos, porque colheita inclui relacionamento sarado. Tem gente vendo esse vídeo que está num casamento morto ou num casamento que parece morto. Tem mãe que está distante do filho. Tem filho que está magoado com o pai. Tem irmão que não fala com o irmão há anos. A colheita também vai entrar nessa área. Mas para isso, você precisa parar de esperar a iniciativa do outro. Quem amadureceu primeiro dá o primeiro passo. Não é fraqueza, é grandeza. Pega o telefone hoje, manda uma mensagem simples. Tava lembrando de você, te amo. Só isso. Você vai se surpreender com o que pode brotar de uma semente tão pequena. Muita reconciliação no Brasil começou com um áudio de WhatsApp de manhã cedo. Não subestime. E sobre saúde. Eu não sou médico, e nada do que eu falo aqui substitui acompanhamento profissional. Mas eu posso te dizer uma verdade espiritual. Muita doença que afeta o brasileiro acima de 40 anos tem raiz emocional. A enxaqueca crônica, a pressão alta, a gastrite, o intestino travado, a insônia. Não estou dizendo que é tudo só emocional, mas o emocional empurra. E quem entra em colheita começa a curar essas áreas, porque a paz baixa o cortisol. A fé baixa a inflamação. A oração diminui a ansiedade. Não é fé piegas. É fé biológica. O corpo responde. Faz o teste essa semana. Acorda, abre a janela, respira fundo 3 vezes, agradece em voz alta 5 coisas e vê como seu dia muda. Por isso eu insisto. Você não pode perder essa janela. Essa janela de colheita não é eterna. Ela tem prazo. E nesse prazo, você precisa estar acordado, alinhado, posicionado. Não dá para ficar dormindo. Não dá para ficar reclamando. Não dá para ficar duvidando. Tem que ficar pronto. Quem chega no aeroporto na hora exata do embarque entra. Quem chega 5 minutos atrasado, vê o avião decolar. Sua hora é agora. E talvez você esteja se perguntando, como eu sei se eu estou realmente em estação de colheita, ou se eu estou só me iludindo? Pergunta justa. Eu te respondo. Você sabe pelos sinais que a gente já listou. Você sabe pela paz no caos, pelas pessoas certas chegando, pelos sonhos voltando, pelo cansaço de coisas pequenas, pela clareza nas decisões, pelo retorno da fé de criança, e você sabe principalmente por uma sensação interna de que algo grande está prestes a acontecer. É como um pressentimento que você não consegue explicar. Não é ansiedade, é expectativa. Se você sente isso, é confirmação. Tá vindo. Não duvida mais. E aqui eu preciso te dizer a verdade mais difícil de todo esse vídeo. A colheita pode vir, mas se você não souber proteger, ela vai. Tem gente que recebe e perde. Recebe trabalho e perde em 3 meses. Recebe casamento e destrói em 2 anos. Recebe filho e não sabe educar. Recebe dinheiro e gasta sem direção. Isso não é falta de bênção. Isso é falta de preparo. A colheita exige administrador. E para ser administrador, você precisa de conhecimento, de disciplina, de alinhamento espiritual constante. O inimigo não desiste só porque a colheita chegou. Ele muda de tática. Antes ele tentava te impedir de plantar. Agora ele tenta te impedir de guardar. Por isso, e eu falo com toda a seriedade do meu coração agora, foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. Ele é, na prática, o seu programa de blindagem espiritual. Durante 21 dias, ele te conduz por etapas precisas.
Você aprende a identificar de onde vem o ataque, aprende a fechar as portas que você sem querer abriu, aprende a se posicionar diante de Deus, de forma que o que entra na sua vida fica, prospera e multiplica. Ele te ensina as regras específicas para você não só receber a colheita, mas administrar ela com sabedoria. Ele te ensina como se relacionar com o dinheiro do jeito do Pai, como cuidar dos seus relacionamentos como prioridade do Espírito, como manter sua saúde alinhada com os princípios da palavra. 21 dias é o tempo que a ciência diz que se forma um novo hábito, e é o tempo bíblico de transformação, como aconteceu com Daniel quando ele jejuou e teve a visão do anjo. Não é coincidência, é design espiritual. O link desse livro sagrado está no primeiro comentário desse vídeo. Eu preciso te avisar com toda transparência. Esse conteúdo já foi atacado, já tentaram tirar do ar, já houve denúncia, porque ele desafia narrativas do sistema religioso e do sistema do mundo que querem o Filho de Deus pequeno, dependente e acomodado. Eu insisti para deixar ele disponível, mas pode ser que a qualquer momento removam de novo. Então baixa agora, agora mesmo. Não fecha esse vídeo sem ter baixado. E depois que baixar, volta aqui e comenta, com fé. Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Esse não é um comentário comum, é um ato de fé. É a declaração diante dos céus de que você não é mais espectador da sua vida, você é protagonista. Você não é mais aquele que pede e desiste. Você é aquele que pede, recebe, guarda e multiplica. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra a mentira que te fez achar que sua história ia terminar onde ela travou. E essa última verdade é a mais libertadora de todas. Deus não escreve histórias com finais tristes, para quem nele confia. Ele não vai te dar uma vida de plantação só para te abandonar antes da colheita. Não é o jeito dele. O jeito dele é restaurar, multiplicar, devolver em dobro. Olha o livro de Jó. O homem perdeu tudo. Filhos, bens, saúde. Mas no fim, recebeu o dobro. O dobro. Não foi consolo, foi restituição. E o nosso Pai é o mesmo de Jó. O que ele fez por ele, ele faz por você. Você não é menor. Você não é menos amado, você é filho. E filho não fica fora da herança. Por isso, antes de eu terminar esse vídeo, eu quero que você faça 3 coisas comigo. Primeira, fecha os olhos por 10 segundos e agradece. Agradece pelo que ainda não chegou, mas que está a caminho. Segunda, comenta aqui embaixo o que você acredita estar vindo na sua vida. Pode ser cura, restauração de casamento, prosperidade financeira, retorno do filho, libertação de algum vício, conversão de alguém da sua família. Escreve, porque escrita também é decreto. Terceira, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando ouvir essa mensagem hoje. Pode ser uma pessoa específica. Manda no WhatsApp, manda no privado. Essa mensagem precisa chegar em mais corações. E se você ainda não baixou o livro sagrado, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus, vai lá no primeiro comentário desse vídeo e baixa agora. Não deixa para depois. Tem coisa que se você deixa para depois, não acontece mais. Esse é o momento. O Pai te trouxe até esse vídeo, te fez ouvir até essa parte, te tocou o coração para confirmar que é com você que Ele está falando. Não desperdiça o chamado. Baixa, lê, aplica. 21 dias separam você da versão da sua vida que você sempre sonhou. 21 dias separam você da colheita protegida, do alinhamento profundo, da entrega completa. Comenta, eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. E sela esse momento com a sua própria boca. Se inscreve no canal, ativa o sino, curte esse vídeo e me deixa nos comentários o que mais te tocou. Eu leio tudo. E quando eu leio, eu oro. Esse canal é um altar e você não está sozinho aqui. A gente caminha junto. Que o Pai te abençoe agora, te encha de paz, te direcione no exato passo da próxima decisão. E que a colheita que foi plantada com lágrimas, regada com fé e protegida com obediência, chegue completa, abundante e multiplicada na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.